aqui estamos no canal de TV Pensamentos Mágicos. E hoje nós temos a participação de duas personalidades da TV brasileira que marcaram e marcam presença constante nos dias atuais. Antônio Carlos Rebesco e o Waldemar Jorge. Falar do Pipoca, estaríamos aqui o dia inteiro falando dele, né? Grandes programas, participações e direções, começou na época da TV Tupi e ainda atua com grande maestria. E o Waldemar Jorge, Dema, que nós chamamos carinhosamente, e o Antônio Carlos Rebesco como Pipoca, né? O Dema dirigiu também programas importantes e até prêmios recebeu por isso, com o programa infantil Bambalalão. Foi uma época muito importante, de 77, se eu não me engano, a 95, ou 91, por aí, e foi um programa que marcou, e a gente tem um grande carinho e respeito por esses dois personagens da TV brasileira. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é a educação infantil a partir da literatura. As Aventuras dos Pensamentos Mágicos surgiu em uma primeira obra, trazendo um assunto muito importante, difícil de tratar, que é o bullying, mas é necessário falar sobre esse assunto. E a Turma dos Pensamentos Mágicos foi redigido com esse objetivo, de abrir caminho para uma nova era da educação literária, e aí descambou para música, teatro, e por aí vai acontecendo o sucesso da Turma dos Pensamentos Mágicos. E aí nós tivemos a honra de trazer o Pipoca e o Dema para comentar sobre o assunto, essa evolução musical e teatral, e depois daqui um pouco vamos estrear com os desenhos animados. E é interessante porque essa evolução tem tudo a ver com a educação. A gente precisa educar os nossos pequenos leitores e os seus pais e acima de tudo, os seus educadores. E nada mais legal do que trazer personalidades tão importantes da TV, como o Waldemar Jorge e o Pipoca, que conhece tão bem esse palco, né? Que o Pipoca esteve trabalhando na época do Vila Sésamo, se eu não me engano, não é isso, Pipoca? Eu fui câmera no Vila Sésamo. Foi dirigido pelo Ademar Guerra e um outro diretor muito interessante também, que foi o Ítalo Morelli. E era um projeto americano, né, internacional, que a TV Cultura recebeu a concessão para poder fazer. Né? E o Dema, acho que também trabalhou com o Ademar Guerra, não foi, Dema? Eu trabalhei bastante com o Ademar Guerra, mas não nessa época, né, do Vila Sésamo. Eu trabalhei depois com o Ademar fazendo teatro, né? A gente fazia teatro na TV, junto com o Pipoca, né, que era o diretor de TV de muitos teatros que nós fizemos. Né? Eram vários diretores. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que o Dema e o Pipoca acompanham desde o início, desde do dia em que ele começou a se movimentar, a sair do papel e ganhar a vida, né, Pipoca? É verdade. Eu mandei o material para o Dema, com muito carinho e respeito, e ele olhou com todo o olhar crítico dele, questionou várias coisas, eu lembro na época, lembra, Dema? Quis saber, quis apurar a ideia do conceito visual e também educativo e tal, veio participando desde esse começo. E o Pipoca também, e não só participou do Pipoca, como produziu videoclipes, né, do musical As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, lá no estúdio da Gravodisc, né, dos estúdios da Gravodisc. Montamos lá uma produção, não é isso, Pipoca? Isso. Agora, foi um trabalho bastante simples, né? Não teve ainda investimentos em cenografia, em iluminação, em parte técnica, uma coisa mais para uma amostragem do que pode ser feito, muito, né? Quer dizer, a televisão hoje é muito rica, né? Essa situação que nós estamos vivendo agora, nesse momento,
é uma coisa completamente inusitada, né? Porque hoje em dia você pode quase que tudo. Sim, Depende da criatividade e do orçamento, né? sim, é verdade. Mas o que a gente fica mais feliz, né, Pipoca, é que é um projeto, começou um projeto sobre um assunto tão importante que é a educação ética, moral, não a moral puritana, mas a moral ética por princípio, por conceito filosófico e educacional. Nós temos uma situação muito peculiar no Brasil, né? Nós temos mais de 100 canais de televisão e quase que não tem, fora os desenhos animados, quase que não tem programação voltada para a criança e para o adolescente. Então, Verdade. essa é uma coisa que a gente consegue comprovar até abrindo, ligando a televisão, nos canais tradicionais. Tem muito pouca coisa, inclusive algumas emissoras que eram tradicionais, como a própria TV Globo, o SBT, a Bandeirantes, né? Tinha uma programação, mesmo que fosse importada, mas era uma programação voltada para a criança. E hoje reduziu muito, né? Você Sim, tinha, por exemplo, a Angélica, a Xuxa, a Mara, você tinha várias estrelas da televisão que falavam, se tornaram especialistas até em falar com a criança, com a juventude. é verdade. Então, Pipoca, a gente fez nós produzimos esses videoclipes, eu acompanhei você fazer a sua produção lá nos estúdios da Gravodisc. Estavam lá Lula Barbosa, Ricardo Vinícius, a Marina, Tá com um trecho do videoclipe que eu consegui. Maria Alice, aquela garota que tem uma voz belíssima, né, que está no musical As Aventuras do Pensamento Mágico, que inclusive foi lançado a primeira música do álbum, agora pela Atração, em todas as mídias digitais. E na época, acho que foi o ano passado, nós fizemos esses videoclipes e você dirigiu e ficou fantástico. Apesar de Bom, simples, você falou uma produção simples, mas é ficou uma produção simples, foi dentro do estúdio, né? Na área técnica da gravadora. mas ficou bom. Pessoal muito legal, e os artistas muito concessivos, né? Foi muito bom, foi o começo, né? Agora, eu acho que tem que se pensar agora em roteiros, em produção, cenografia, iluminação, outros artistas, né? Espaços, né? Para poder prosseguir, né? Que é a ideia, né? Essa é a ideia. Não, não vamos parar. E na época, eu lembro que acompanhado de várias personalidades, não só da música, mas da produção mesmo artística, que é o Elcio Alvarez, proprietário, diretor engenheiro de áudio, né, da Gravodisc, e foi um momento muito interessante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Pipoca, que eu acho que todo mundo quer saber, e as pessoas que começam a compreender a história, os pensamentos mágicos, como que te mandei o material para você conhecer a obra, a primeira obra da série, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, quando tudo começou, que você leu, o que você deslumbrou? Assim, porque logo em seguida começou a trabalhar dessas músicas e abriu caminho para a produção desses videoclipes. O que você poderia falar para a gente a A mais? minha, a minha sugestão, a minha Você, sugestão, você é um diretor de TV, né? Vendo isso como um profissional da TV. a minha sugestão é contar histórias que levem aos objetivos que você escreveu. Então tem que ser feito aí uma adaptação. Pegar, por exemplo, os temas, vamos falar ciúmes, vamos falar inveja, ou pegar as ações humanas que dá para você trabalhar. Isso pode ser num roteiro onde tenha um ou mais personagens, para contar situações que pode ter uma parte poética, lírica, tendo a música, mas também tendo situações
que você possa exemplificar aquilo que você quer contar como conceitos, né, de uma boa ação, ou de várias boas ações. Então, não precisa ser um elenco com 30, 40, 50 personagens, pode ser histórias com 2, 3, 4 pessoas, uma pequena família, você entendeu? Então, o que eu enxergo ali é um potencial para você fazer uma ficção, né, que pode ter um tempo 3, 4, 5 minutos, para cada um dos temas que você trata no livro, pode ser adaptado para a televisão. E, eventualmente, esse conceito que você usou de incluir a música pode ser pequenas vinhetas. Pode ser abertura, pode ser no meio do episódio, para concluir o episódio, ou se cria, ou se aproveita, dando crédito, é claro, aquilo que já existe criado, que é muito... A música brasileira é uma das melhores do mundo, junto com a música americana e a cubana, né? Certo. Realmente, você tem razão, porque a música, ela abrilhantou, vamos dizer assim, né, o contexto da história, porque elas são realmente educativas, e além de ser educativas, elas têm um magnetismo próprio, né? É verdade. A gente vive realmente a história que aqueles personagens, as personagens tiveram ali dentro daquele universo que essa primeira história contempla esse momento do bullying, que é um assunto tão delicado, É verdade. tão em evidência, infelizmente, né? Nós evoluímos tanto tecnologicamente, estávamos falando da tecnologia agora há pouco, nos bastidores, antes da gente entrar, falando todo mundo se maravilhando, mas a gente ainda caminha a passos muito lentos com relação à parte moral, ética, né? Essa coisa do humanismo de nós, né? Deixa eu só... Ricardo, só falar uma coisa de... Você estava falando da música, da gravação, né? Quando eu comecei a fazer programa infantil, e eu aprendi, foi a primeira... Antes de fazer o primeiro programa infantil, né, eu fazia teleteatro, eu fui fazer um curso no Japão de TV, na NHK. E quando eu voltei, eu caí para fazer um programa infantil chamado Curumim, né, que era um programa destinado a crianças também da pré-escola, e era um público que eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia de como lidar, que é um público difícil de você lidar, né? Sim. E lá no Japão, eles passaram para a gente alguns conceitos, porque o que eu fiz mesmo foi um curso de TV educativa ligado a esse público infantil. E eles falavam o seguinte: todo programa infantil ele precisa ter 4 elementos fixos, né? Ele precisa ter essa história, a história do programa, que pode ser contada através do narrador ou através da interpretação dos atores. Ele precisa ter música, né? A criança precisa ouvir música. A música ajuda a memorização, né? Ajuda a participação, né? Com a música, a criança começa a participar do programa, que é uma coisa essencial para o programa infantil, é você ter a criança não lá parada assistindo o programa sem fazer nada, mas participando, né? A outra coisa é ter esse programa com animação, um desenho animado, que é um modo de você contar uma história através não do modo realista, com ator, com coisa, mas através de desenho, né? O desenho, de repente, a pessoa está andando no... Eu me lembro que os desenhos que eu gostava do Pica-Pau, quando ele andava e ele estava na montanha, ele não percebia, ele estava andando no ar, né? Quando ele percebia que estava no ar, ele caía, né? Essa coisa é fantástica para mexer com esse universo da criança. É verdade, verdade. E a última coisa é você propor algum jogo, alguma parte lúdica para a criança participar. Logo depois que eu saí do Curumim, né, que foi uma experiência ótima, fui fazer o outro programa, o Panorama, o Pipoca me convidou para fazer o Bambalalão. Quer dizer, ele me ordenou, né? Ele era chefe, né? Segunda-feira, né? Eu falei, tá bom, fui falar com o diretor na sexta, e aí entrei no programa. E foi uma das experiências mais ricas da minha vida, foi essa, agradeço ao Pipoca até hoje. Bom. Nesse programa, eu tive a oportunidade de trabalhar exatamente com esses 4 pontos que eu estou falando.
E você, intuitivamente, que não é um cara diretamente ligado à televisão, você está fazendo isso intuitivamente, né? Eu fiquei sem falar com você uns 2 meses, né? Assim, de saber o que você estava tocando, e de repente você falou, já gravei com Pipoca uma série de músicas, tá? Eu falei, putz, que legal, né? Foi. Você veio e me falou, olha, tem um desenho animado que a gente fez e está fazendo, tal. Eu falei, pô, é outra coisa, né? Então, você trabalhou com os elementos que precisa para fazer um programa infantil, assim, por intuição. Eu acho que por você ser um autor, né, você trabalhar com livro e perceber, na hora que você está com o livro, você pega a criança de uma outra forma, né? Ela vai ouvir, né? O pai dela vai ler, ou a mãe dela vai ler, e ela vai participar desse modo. Na hora do programa de televisão, é ela olhando para a tela, né? E essa tela precisa puxar ela para. Olha, presta atenção no que eu estou falando, e não tem ninguém para fazer isso, né? Só, você me corta que eu falo muito. Não, lá no Japão, o programa, que era o melhor programa deles, chamava Together with Mama, que é para assistir com a mamãe. Lá no Japão, eles não tinham percebido. Quando chegava esse programa, eles, antes de começar, falavam assim: chama a sua mãe. Aí a mãe vinha, né, ela já sabia, claro, mas assistia junto com o filho, para poder explicar alguma coisa, para ajudar o filho, para ver o que ele estava precisando. Né? Certo. Eu acho que a gente vai falar muito nisso nesse programa, mas eu acho que você já está caminhando exatamente nesses elementos que são importantes. Né, Eu queria aproveitar isso que você está relatando, mas é verdade, isso aí tem tudo a ver com o que é a proposta de todos nós. Transformar as aventuras dos pensamentos mágicos, ou seja, a turma dos pensamentos mágicos, que é composta de 7 seres, que vieram lá daquela estrela no firmamento chamada, que é onde eles vivem, né, que é o reino das possibilidades. Então, eles trazem essa riqueza de informações transformadoras através dessa modificação do sentimento. A gente perceber mais o outro ser humano. E a criança, ela é muito sensível, ela é muito perceptiva, ela é muito observadora. Isso que você falou, ela tem várias linguagens que a envolve e ela é envolvida naquilo. Então, a gente tem que cercá-la de elementos que possam levar a ela justamente a educação por consciência, não por conveniência, como a gente costuma observar hoje na nossa sociedade. E já chegou a hora, né, Pipoca, de a gente transformar não só em música, mas também em desenhos animados. E tem uma produtora chamada Monkey Business que transformou algumas histórias da série As Aventuras dos Pensamentos Mágicos em desenho animado. Aonde? Aqui no Brasil. Ah, que bom. E nós vamos lançar o primeiro desenho animado, o primeiro episódio, eu já falo aqui de primeira mão, e dia 25, está marcado aí com bastante, vamos dizer, expectativa de que seja dia 25 de setembro o lançamento do primeiro desenho animado. Quanto tempo no ar? Quanto tempo cada episódio? 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos é um bom tempo. 6 minutos. Vão ter as músicas, cada episódio vão ter aí 2 músicas, abertura, no meio do episódio, outra música, e finalizando sempre uma música que contempla a história, o momento do desenho. Né? Então, eu venho acompanhando o desenvolvimento desse desenho animado e eu estou muito feliz. Né? Antes, de conhecer em primeira mão, claro, a gente exibir, porque vocês são os mestres da televisão e podem nos ajudar a enriquecer isso para que a criança receba cada vez mais algo positivo nesse sentido. Porque eu sempre achei que esse segmento de infanto-juvenil era um segmento que estava preterido na televisão, né? A televisão vai completar 70 anos.
Então, já faz muito tempo. Agora, né? 70 anos. Ela é de 1950. 50. Não, é nesse mês, né? Agora, daqui. Setembro, mês próximo. Então, eu acho legal, eu acho muito bom. Até eu acho que você poderia, no final dessa conversa, né, como contributo, você mostrar para essa produtora, né, que a gente está discutindo, está vendo, né, e de repente, mais para frente, a gente pode até colaborar mais próximo à criação dos conteúdos. Sim, sim. Importante, Pipoca, porque eu ia até conversar com o Dema justamente isso, que o Dema esteve envolvido com o Bambalalão, a seu convite, eu nem estava sabendo disso. Foi. Quer dizer, não foi um convite, foi uma ordem, né, Dema? Uma escalação. Ele fazia o panorama com um cara muito criativo, muito genioso também, né? Que era o Júlio Lerner, que era um jornalista. Então tinha que ser uma escala, vai por escalação. O Júlio ia brigar com ele. Mas deu certo, né, Dema? Pelo que eu vi. Não, foi ótimo. Não, e foi casando, né? O que eu estava aprendendo e o que eu fiz depois, né? Eu não sei, eu acho que a proposta hoje, né, nossa aqui, é discutir qual as fórmulas de programa, como fazer essa programação, não é, com o que a gente está pensando, né? Exatamente. O que você está pensando e o que a gente pode colaborar com isso. Claro. Você fala de sentimentos, você deu 7 bonecos, cada um representa um sentimento e tal. No princípio, né? Você vê que uma virtude. E você vê que essa virtude está faltando um pouco no tipo de brincadeira que as crianças estão recebendo através a televisão, como o Pipoca falou, a TV aberta, não tem mais programa infantil, né? Os programas infantis agora estão em canais a cabo, em TV segmentada, tal, é um modo de fazer. Mas, sim, mesmo esses canais a cabo, eles tendem cada vez mais ao videogame, né, que é o grande atração. As crianças estão lá com o celularzinho, né? Eu tenho 4 netos, 2 não mexem nisso, 2 gostam de mexer. Eles vivem fazendo assim, abrindo aqui, abrindo. Chegam na TV e tentam aumentar a tela, né? Um podcast que vai para o E está faltando exatamente isso que mexe um pouco com não só com esses valores, né? Brincar no sentido de, olha, resgatar esses valores que estão meio esquecidos, né? As pessoas não estão mais frias com relação a isso. As crianças estão muito espertas. Se um que vier de 9 anos pegar esse computador aqui, ele vai dar um banho em nós. Ele parece que ele já nasce com um chip a mais que ele pode fazer essas coisas. Agora, com relação a sentimento, com relação a como que ele se relaciona com as outras crianças, com as outras pessoas, ele tem muitas dúvidas e ele fica muito inseguro, muito mais do que uma criança, talvez, na minha época, né? Eu não gosto de comparar, né? Dizer, nós éramos melhores. Não tem nada disso, não é juízo de valor. É que, pelo menos isso, a gente tinha dentro da gente, porque a gente vivia experiências em casa. Né? Era educado, né? Via o pai e a mãe, via essa experiência na escola, tal, e agora a gente não tem. Essas crianças não vêm mais, né? Elas, às vezes ela está com você na sala, ou está no sofá, ou está almoçando, e ela está ausente, porque ela está presente no aparelho eletrônico. Exatamente. Ela está trazendo grandes vantagens para ela, né, em termos de tecnologia, de preparar para o mercado, sei lá o quê, mas em termos de evolução emocional, ela está deficiente. Né? Então, eu acho que o teu programa, e a partir do teu livro, encaixa perfeitamente nesse tipo de necessidade que a gente está vendo agora com as crianças. Eu acho que qualquer pai, né, ele percebe isso, ele está percebendo. Talvez ele não tenha traduzido isso em palavras, mas ele está percebendo essa falta dessas coisas, né? Quando a gente entra na internet e recebe aqueles vídeos de amigos, de pessoas, é o tempo todo batendo nessa coisa. Olha, falta a gente
ter contato maior com as pessoas, né? A pandemia fez isso aflorar mais, né? Eu não vejo o Pipoca há mais de 6 meses, você mesmo há 6 meses, né? Nós éramos, mesmo sem trabalhar juntos, a gente ia jantar, ia almoçar, ia tomar um café, né? Ia trocar papo, né? E daí é isso, né? Eu receber falas de vocês, eu falar com vocês, a gente trocar experiências, né? Exatamente. Agora, está trocando experiência. A experiência eletrônica. Eu ia até te perguntar, o que você... Não sei se você tem essa análise mais, vamos dizer, técnica do ponto de vista profissional, que naquela época que você lançou, juntamente com com os outros diretores, a convite do Pipoca, o Bambalalão, eu lembro, me recordo assim vagamente, mas ficou marcado, que eram crianças que iam ao estúdio, assistiam o programa, interagiam, e acho que tinha uma brincadeira entre o amarelo e o azul, alguma coisa assim. Isso. Não é isso? O cordão encarnado, é uma tradição nordestina e lá da Amazônia, né? Bem brasileira, essa coisa o cordão encarnado, né? O azul encarnado. Né? E tinha toda uma integração, vamos dizer, educativa. Dessa época para os anos lá, depois de 1990, eu vi que foi diminuindo esses programas mais interativos, integrativos, e a gente foi indo para o lado mais técnico, tecnológico. E aí a criança foi perdendo essa referência. Não sei se eu posso até exagerando, mas atualmente nós observamos uma grande carência da proposta educacional, não do ponto de vista escolar, acadêmico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral, ético. Isso eu tenho percebido constantemente nos programas de TV, que são raros, aqueles que tinham essa abertura, e esses que nós observamos com os desenhos animados nas redes de TV por assinatura. Eu vejo que nós nos distanciamos quando deveríamos aproveitar esse momento da tecnologia mais avançada para criar condições para que a criança tivesse esse acesso mais importante, um lado emocional e educativo do ponto de vista das suas emoções morais, né? Porque eu vejo que isso a gente vem perdendo bastante. O que você pensa disso, tema? Passado, presente e o que nós vamos esperar no futuro? Lembrando que os Pensamentos Mágicos, a turma dos Pensamentos Mágicos, tem essa proposta de transformação pela literatura, música e arte envolvendo, inclusive, a TV. Então, a TV Cultura, o Pipoca disse o primeiro programa, né, que foi o Vila Sésamo. Do Vila Sésamo veio Bombalalão, Curumim, Catavento, Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, e chegou, eu acho que o ápice de toda essa aprendizagem dos profissionais das várias áreas, né, a parte operacional, cenografia, elenco e tal, foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Né? O Castelo Rá-Tim-Bum foi uma obra completa, tanto que foi esse sucesso que dura até hoje. Né? Ele é de 92 e já tem mais de 25 anos o Castelo. O tempo passa. Foi patrocinado pela Fiesp, pô. Foi patrocinado pela Fiesp. E foi um grande sucesso, porque ele montou com uma equipe que cada um sabia o que estava fazendo dentro da área dele. O que a gente está encontrando agora? Nós estamos, aquilo que a gente conhecia como televisão, né, não existe mais. Né? Essa geração não existe daquele jeito. Né? Essa nova geração, principalmente esse público-alvo que a gente está falando agora, que é a criança, né, ela não assiste mais diretamente televisão. Né? Ela assiste televisão através de um
um celular, ela assiste através do computador, ela assiste de uma outra forma, né? Isso vem misturado com outras coisas. Ao mesmo tempo que ela está vendo um programa de TV, ela está recebendo uma mensagem do amiguinho dela, ela está batendo uma foto, ela está fazendo uma outra coisa e mandando para alguém. Então, quando a gente fala num novo programa de televisão, principalmente para essa área, a gente tem que pensar, assim como você veio do livro e botou música, botou desenho animado, né? Vai botar mais participação da criança, você também tem que pensar nas várias plataformas que você vai ter que trabalhar agora, porque não é mais só a televisão. Né? O que está fazendo agora é uma web TV, né? E isso tem público. Né? E, de repente, eu posso estar falando com você pelo celular, e a pessoa que vai ver esse programa também pode estar vendo pelo celular. Então, essas plataformas se ampliaram. Quanto a essa parte de trabalhar valores morais, né, valores éticos, tal, é claro que é imprescindível. Né? Nós estamos num país, né, eu não, sem falar em política, sem falar nada, mas o tempo todo nós estamos discutindo exatamente isso, né? Que país que a gente quer, né? Que não estou falando nem de político, de nada, mas as pessoas que decidem coisas pela gente são as pessoas que a gente está querendo nesse momento. As pessoas estão levando em conta os anseios do povo, do que está sendo necessitado, né? Nós tivemos agora a pandemia que está colocando todo mundo em xeque, né? Como que um governo age quando aparece uma situação dessa? Que ninguém sabia o que ia acontecer. Isso é uma situação completamente nova. Eu acabei de fazer 70 anos. Eu nunca imaginei, nunca passei por um tipo de experiência igual a essa. De repente, ter que ficar isolado, né? Numa época que eu estava querendo sair para fazer mais coisa, né? Aproveitar, né, essa coisa, eu me limitei. Né? Estou limitado, as pessoas estão limitadas, as crianças estão limitadas, né, de fazer coisa, e esse modo de transmitir, que eu acho que você fez legal no livro, né, e você é um escritor, né, você conseguiu isso, agora você precisa inventar essa nova fórmula para chegar nesses mesmos valores e nesse mesmo objetivo, trabalhando com TV, trabalhando com música, trabalhando com vídeo, né? Não é TV, é vídeo, e trabalhando com outros elementos que estão aparecendo agora, né? É um caminho difícil, mas na hora que você se propõe a fazer isso, já, né? E assim, eu, Pipoca, profissionais que trabalharam 30, 40 anos na TV Cultura, por que a gente estava na TV Cultura? A gente sempre acreditou que a TV Cultura era um veículo para melhorar o país. Né? A gente não fazia programa para ganhar dinheiro só. Claro, eu tinha que viver, né? Tinha 3 filhos. Agora, o Pipoca poderia trabalhar em qualquer emissora do Brasil a hora que ele quisesse. Mas ele estava lá na TV Cultura porque ele sabia que o programa dele era não só pela audiência do programa, mas a importância. Né? Até hoje, você faz um programa na Cultura, o Ibope pode ser 2, a repercussão dele é 20, 50, porque aquilo vai no boca a boca, falou, vocês viram o que a Cultura mostrou? Ou, quando se faz um musical se faz um filme, agora eu tenho em casa, estou vendo muito um canal que só passa documentários sobre a música popular brasileira. Vou dizer para vocês, 70% são com imagens da TV Cultura. Muitas delas que Pipoca fez, que outros produtores fizeram, porque não é na Globo que eles vão achar, não é na TV Record, não é nos outros canais. O único canal que soube preservar essa memória e fazer as perguntas certas, né, em 1980, para o Paulinho da Viola, para o João Gilberto, para não sei quem, para a TV Cultura, porque o tempo todo ela estava preocupada com isso. Né? Então, a gente, né, você pode contar porque nós acreditamos que ainda essa telinha aqui é uma das coisas mais importantes para você levar esses valores que você está querendo levar. É um momento importante. Eu que até queria perguntar para o Pipoca justamente isso. A visão do Pipoca daquela época, Pipoca,
nós tivemos um progresso tecnológico que a gente não nem precisa comentar aqui. Essa é a reunião que a gente está tendo. Você poderia estar fazendo no Santana, Pacaembu, Morumbi, você entendeu? Eu queria só ressaltar um ponto. O Dema falou muito bem, né, sobre o momento que a gente está vivendo. Né? Se você pensar, nós temos 7 redes de televisão grandes, né? E depois tem algumas mais no cabo, né? Você tem quase que em todas as emissoras de televisão uma programação de quase 24 horas, né? Então, você tem a televisão ligada quase que das 5 da manhã até as 4 da manhã. Ela fica lá 1 hora respirando, né? Mas no ar está uma programação. O problema que eu sinto, a dificuldade que eu sinto, é a produção. É a produção. Eles têm muitos programas, né? A transmissão desses muitos programas são 8 horas vezes 3. Então, você tem o mesmo programa 3 vezes num dia, né? Ele é de manhã, ele é de madrugada, ele é de tarde, né? O que a gente sente é que não justifica até você ter 24 horas no ar. Porque se você for ver de novidade, é basicamente um pouco de jornalismo, um pouco de esporte e, eventualmente, um programa inédito por horário. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar e pensar para ver onde é que a gente coloca e de que forma a gente coloca, e como o Dema falou, em quais plataformas esses programas vão ser exibidos. Porque eles têm que ser exibidos no máximo. O que a gente busca, na verdade, com esse, eu não digo projeto, com essa obra, não é? Com essa obra que nós somos os cultores, e por trás de nós existem outras pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos estimulam e que nos, vamos dizer assim, empurram para que a gente continue vivos, ativos e costurando essa coxa de retalho, né? Para que depois a gente consiga alcançar, cobrir uma maior área da cultura, da educação, das artes, de um modo geral, e alcançar esse objetivo, que é justamente levar a educação com E maiúsculo, né? A educação como se deve, a educação como se sente na pele quando a gente interagindo uns com os outros. E a criança... Eu conheço você já há alguns anos. Eu já sei desse propósito seu desde praticamente o início que nós convivemos, né? Eu conheço o Dema há muitos anos também e conheço, ele está aqui por causa desse conhecimento. Tem uma outra pessoa que não está aparecendo aqui, mas que está aqui também, que é advogada, que é cantora, artista e é produtora de TV. Entendeu? Então, são pessoas que têm um diferencial grande. Ele falou de coisa aqui, né, o Dema, que ele foi buscar inspiração no Japão. É verdade. Nesse período, um pouco antes, eu estava na França. Você entendeu? Tem outras pessoas que fazem parte das nossas equipes, passaram pelos Estados Unidos, mas não é para olhar só o que eles fazem, é para ver aquilo que a gente sabe, como pode ser adaptado. Exatamente, exatamente. Essa primeira conversa que nós tivemos aqui, vamos ter outras, em outros momentos, para falar em outros assuntos com relação à educação dos pensamentos mágicos, essa proposta que nós temos trazido e a turma dos pensamentos mágicos vem produzindo dia após dia conteúdo, vem agindo tanto na literatura quanto na música, no teatro. Agora fizemos aí um projeto para o teatro, infelizmente teve a pandemia, mas logo, logo ela vai passar e a gente vai estrear no teatro. O Pipoca, o Dema disso, né? E o Pipoca e o Dema
está nesse projeto, faz parte desse projeto, e a gente vai estar junto por todo sempre. Você evidenciou os músicos que foram indicados, são todos pessoas completamente diferentes, são músicos, Michel Fredson, o próprio Beto que vai cantar, então é gente que consegue compreender aquilo que precisa ser feito. Exatamente. O Michel Fredson é um grande maestro, né, que você conhece muito bem, o Lula Barbosa, o Ricardo Bini, a gravadora que temos as gravações, que foi a maior gravadora da América Latina, a Gravodisc, tem mais de 60 anos, e são profissionais mesmo, como você, como o Dema, que compõem mesmo. Veja que a turma dos Pensamentos Mágicos, ela não está fazendo coisa mais ou menos. A própria Magali, que eu chamei para acompanhar e assistir o que a gente está falando, é uma profissional múltipla, né? Isso. E aqui, por exemplo, a Compass Collab, que nos dá esse apoio e justamente faz a produção do canal TV Pensamentos Mágicos, é justamente com profissionais gabaritados para que a gente leve a informação limpa, clara, não é verdade, Pipoca? Manda um sinal para a gente depois. Manda um endereço para a gente poder assistir tudo. Claro, claro. E a gente fica muito feliz com esse programa com vocês e vamos ter outros, hein? Vamos falar sobre a música lá. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Estamos juntos. Um abraço a todos. Programa com... Sucesso para a tua ideia, sucesso para a tua ideia. Obrigado. Você deve ser chamado também. Todos nós. Sempre lembro de você. Aquele abraço para você, Dema. Muito obrigado, Pipoca. Tchau, pessoal. Nós concluímos aqui. Obrigado, Magali. Mais uma vez, a Magali também, um grande abraço, Magali. E agradecemos a todos e até a próxima.